Olá, meus amados, boa tarde, que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um dos amados nessa tarde. Irmãos, essa mensagem que nós queremos compartilhar com os amados neste momento é para que tenhamos uma ideia de que a Igreja do Senhor, mesmo sem estarmos reunidos em um templo, dentro de uma coletividade, mas nós estamos unidos com o mesmo propósito, unidos com a mesma intenção de louvarmos e de engrandecermos o nome do Senhor. Então, à Terceira Igreja Cristã Evangélica de Boa Vista, aos nossos irmãos, a cada família, a cada jovem, a cada criança, que Deus esteja nos abençoando graciosamente neste momento. Eu quero ler o texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, o capítulo 14 e o versículo 6. É um texto muito conhecido para todos nós. Esse texto, ele nos fala daquele que é o caminho, daquele que é a verdade, daquele que nós seguimos. Nós fomos vocacionados, fomos chamados para segui-lo. Então a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 6 nos diz, o Senhor Jesus nos diz o seguinte nesse texto: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu quero neste momento, antes de iniciarmos essa mensagem, ter uma palavra de oração com os irmãos. Orarmos pedindo a Deus que o Senhor nos conceda a sua graça, a sua sabedoria e que o Espírito Santo possa trabalhar em nossas vidas e em nossos corações para entendermos qual é a verdadeira atitude que o Senhor quer de nós diante desse texto. Pai amado, nós te louvamos. Nós te louvamos, Senhor, e agradecemos por este momento, que é um momento importante para todos nós, para a tua santa e amada igreja. Diante desse texto que acabamos de ler, e que a tua palavra nos afirma, Senhor, que tu és o caminho, a verdade e a vida. E nós fomos vocacionados, Senhor, para seguir esta verdade, para andar neste caminho que é o Senhor. Portanto, nos ajuda a compreender, Senhor, que não há um outro caminho, que não há uma outra verdade a não ser o Senhor. Que o Espírito Santo fale conosco através da tua palavra, para entendermos que se não for o Senhor, não teremos outro caminho para seguir. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus amados, diante desse texto da palavra de Deus, a pergunta que se faz é o que de fato o Senhor Jesus quis dizer quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que o Senhor quis nos transmitir com esta afirmação? Obviamente, irmãos, quando o Senhor está dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele está falando de uma singularidade. Ele está falando daquilo que é único, daquilo que é verdadeiro. Ele não está dando uma opção ou uma imaginação para um segundo caminho, para uma segunda verdade,
para relativarmos ou relativizarmos aquilo que é a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, talvez você provavelmente já deve ter ouvido várias vezes aquela famosa frase que todos os caminhos nos levam a Deus. Essa frase, ela é ouvida tantas e tantas vezes, mesmo não sendo verdade, para aqueles que não conhecem a palavra do Senhor, acham que essa frase é verdadeira. E porque não conhecem a palavra, ela vai se perpetuando, cauterizando a mente, até que coloca no consciente e subconsciente do ser humano de que, de fato, todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. O único caminho que nos leva a Deus é o Senhor Jesus. Então, amados, essa é a verdade, que somente o Senhor Jesus é que nos leva a Deus. Ele é o verdadeiro caminho. Nenhum outro caminho, nenhuma outra verdade existe que possa nos conduzir a Deus. E essas pessoas que às vezes assim afirmam, porque não conhecem a palavra de Deus, não tiveram encontro pessoal com Deus, e por esse motivo tem medo de se posicionar diante do que é uma verdade e do que não é verdadeiro. Meus irmãos, há um instrumento que nós podemos chamar de ponte. E a ponte é aquilo que liga um lugar a outro lugar. E quando nós pensamos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, podemos imaginar, podemos fazer uma ilustração do Senhor Jesus Cristo como sendo uma ponte que liga o homem a Deus. Sem essa ponte não existe uma ligação, um convívio do homem com Deus, porque Jesus e somente Jesus é a nossa ponte, é o nosso elo de ligação. Portanto, sem Jesus como o elo, como o caminho de ligação, não é possível, de maneira nenhuma, ter esse elo de ligação. E quando nós olhamos para esse texto da palavra do Senhor Jesus, nós vemos que o Senhor Jesus, em dado momento, conversando com os seus discípulos, conversando com as multidões, em uma das suas falas ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu senão por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Essa foi a máxima, foi a resposta de Jesus dentro daquele contexto em que o Senhor Jesus conversava com os seus discípulos. Ora, obviamente o Senhor Jesus Cristo estava confortando os seus apóstolos, porque dentro dessa conversa ele estava falando que ele iria ser morto, ele estava falando que dentre eles haveria o traidor, ele estava falando que Pedro haveria de negá-lo, e dentro dessa conversa, um apóstolo chamado Tomé, ele talvez perplexo, preocupado com essa situação que o Senhor Jesus estava falando, porque o Senhor Jesus estava encorajando os discípulos, estava dando uma palavra de otimismo, de encorajamento, como nós podemos observar no capítulo anterior, no capítulo 13. O Senhor Jesus
está confortando os seus discípulos, falando daquilo que haveria de acontecer, falando da traição futura, falando da queda de Pedro, que o haveria de negar. Tudo isso que o Senhor Jesus está falando com os discípulos devem ter deixado os discípulos perplexos, preocupados, deve ter deixado os discípulos temerosos, mas o Senhor conforta os discípulos nesse momento, e nesse momento Tomé, preocupado, diz: Senhor, não sabemos para onde vais. Como haveremos de saber o caminho? Se não sabemos para onde o Senhor vai, como haveremos de compreender, de conhecer esse caminho? É o que diz lá no versículo 5 do capítulo 14. Obviamente, amados, essa pergunta de Tomé, ela revela a angústia dos discípulos, ela está revelando o medo que os discípulos estavam vivendo de perder Jesus. Jesus havia estado com os discípulos durante tanto tempo, durante aproximadamente três anos. Era o seu mestre, estava com ele dia e noite e dia. É razoável compreender esse temor dos discípulos. E agora, quem vai nos conduzir? Quem vai nos ensinar? Quem vai estar conosco? Os discípulos estavam angustiados, estavam preocupados. E diante desse texto, nós vamos analisar esse texto para extrairmos o máximo do ensinamento de Jesus, que foi para os seus discípulos, mas também que é para a igreja do Senhor Jesus hoje, de maneira especial para a terceira igreja cristã evangélica aqui em Boa Vista. Em primeiro lugar, irmãos, diante do que Jesus afirmou, dizendo que ele era o caminho, a verdade, a vida, em primeiro lugar nós podemos ter a convicção baseada nesse texto que Jesus não estava falando de um outro caminho, de um caminho que conduzisse as pessoas a uma aldeia próximo de Jerusalém, talvez a aldeia de Emaús, outra região próximo a Jerusalém. Não era desse tipo de caminho. Jesus estava se colocando como caminho para a salvação. O versículo 6, a parte A do versículo que nós acabamos de ler, Jesus está falando da salvação. Eu sou o caminho. Ele não diz que era um dos caminhos a serem seguidos, mas ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Foi isso que o Senhor Jesus respondeu: eu sou o caminho. Obviamente, irmãos, quando nós observamos Jesus se declarando como caminho, esse caminho é o caminho da salvação. Ele diz que ele é o único, pois além dele não há um outro Deus, não há outro Senhor. Quando nós olhamos para Atos capítulo 4, ele diz que, no versículo 10, tomai conhecimento vós, todos, povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem crucificaste, a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, e em seu nome é que está escrito, que é que está sendo curado perante vocês. É que aquele que havia sido curado foi em nome de Jesus, em nome do Nazareno, em nome daquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, é somente através do Senhor Jesus. É somente através desse caminho que diz
que ele mesmo diz como caminho da salvação. Esse caminho da salvação é chamado de caminho estreito, pois esse caminho estreito é através desse caminho estreito que se pode segui-lo. Mas não podemos seguir de qualquer maneira, não podemos seguir de qualquer jeito, andar de maneira atabalhoada, porque esse caminho é um caminho estreito. Não se anda de qualquer jeito. E porque é um caminho estreito, a palavra de Deus nos diz que entrai pela porta estreita. Por quê? Porque a porta larga e espaçosa é o caminho que conduz para onde? Esse caminho conduz à perdição. E são muitos os que entram por esse caminho. Os que entram pela porta larga, pelo caminho espaçoso, é os que caminham para a perdição. Mas o caminho estreito é diferente, ele é apertado. Esse caminho que é apertado, ele conduz para a vida eterna e são poucos os que acertam entrar neste caminho, nessa porta. Porque ele é apertado, ele é estreito, não se anda de qualquer jeito ou de qualquer maneira nesse caminho. Por isso, irmãos, a palavra de Deus, ela é clara em nos dizer que se alguém quiser seguir a Jesus, o próprio Senhor Jesus está expressando: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. É o que diz Lucas capítulo 9 e o versículo 32. Irmão, seguir a Jesus é tomar a sua cruz. Seguir a Jesus é andar pelo caminho estreito. Seguir a Jesus é abrir mão do seu egocentrismo e aceitar a vontade de Jesus em sua vida. Seguir a Jesus, irmãos, é aceitar o evangelho da cruz, o evangelho que transforma. Portanto, meus queridos, era natural que com tudo aquilo que estava acontecendo, com as falas do Senhor Jesus Cristo, com os seus encontros com os discípulos e com a multidão, ele falasse da sua morte. Ele falasse dos sofrimentos, das coisas que haveria a acontecer. E diante disso, os discípulos estavam perdidos, estavam preocupados. Afinal, por muito tempo, o Senhor Jesus os guiava, os ensinava, era um mestre dedicado todo dia, o dia todo. O Senhor estava fisicamente com os discípulos para os guiar. E agora, em breve, essa presença física de Jesus não estaria com ele. E agora a pergunta é: quem os iria guiar? Quem conduziria os discípulos quando Jesus não estivesse presente? E quando o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, ele está reforçando a ideia de que ele era o Messias que representava o acesso pleno a Deus. Era única e exclusivamente através de Jesus que o homem tinha acesso pleno ao nosso Deus. Portanto, irmãos, após a morte do Senhor Jesus Cristo, o véu do templo, o véu do santuário, ele se rasgou. Ele se abriu, dando livre acesso ao nosso Deus. Dando livre acesso a Deus, porque Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Portanto, nós não precisamos mais de intermediários entre o homem e Deus.
porque Jesus é o nosso caminho. Daí, irmãos, podemos entender que Jesus, que é o único caminho para o céu, por várias razões nós podemos afirmar que Jesus é o único caminho para os céus. E quais seriam as razões pelas quais poderíamos dizer isso? Primeiro, porque ele foi escolhido por Deus para ser o nosso Salvador. Como diz em 1 Pedro capítulo 2, o versículo 4. Podemos dizer que Jesus é o único que veio do céu e que voltou para o céu, conforme João 3:13. Podemos dizer, como afirma a palavra de Deus, ele é a única pessoa que viveu uma vida única, humana, perfeita e sem pecado. Por isso, irmãos, temos N razões para dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele pode nos representar, ele nos salvou, ele derramou o seu sangue para redimir o seu povo. Ele é o único homem que venceu a morte para todo sempre. Ele é o único homem a quem Deus o exaltou ao lugar mais alto. Como diz em Filipenses 2, 9, 11, falando dele, que dele toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em segundo lugar, irmãos, nós podemos dizer que Jesus é a verdade para a nossa libertação. A parte B do versículo que nós acabamos de ler lá no capítulo 14, nos deixa claro no versículo 6, eu sou a verdade. A verdade é que nos liberta. E se Jesus Cristo é a verdade, ele é o nosso libertador, porque ele diz, eu sou a verdade. O Senhor Jesus aqui não fala da possibilidade de ser uma verdade. O Senhor Jesus aqui não está condicionando se algo acontecer de forma esperada, se as circunstâncias não forem diferentes, eu serei a verdade. Absolutamente não. Deus é atemporal, independentemente do tempo, das circunstâncias, das situações, ele é a verdade. E é a verdade que nos liberta. A verdade que liberta o homem da escravidão é o Senhor Jesus. Como diz João capítulo 8 e os versículos 32 a 36. Ele é a nossa verdade. Quando nós olhamos para o versículo 32, ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus queridos, portanto, amados irmãos, não existe outra verdade, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus estava falando com os homens, com os discípulos, alguns dos fariseus, eles respondiam, eles diziam, nós somos da descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Nunca fomos escravos de alguém. E como é que ele dizem sereis livres? Como é que o Messias diz sereis livres? E Jesus, ouvindo isso, ele replicou, em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. E o Senhor Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado. Portanto, nós podemos dizer claramente
que ele é a verdade que liberta o homem da escravidão e da força do mal. Somente Jesus pode libertar o homem do seu pecado, dos seus medos e dos seus temores. A palavra de Deus nos diz que ele, o Senhor Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho e do seu amor. Ele nos tirou, ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Meus amados, o Senhor Jesus está nos dizendo que somente Ele é quem pode nos libertar. E quando Ele nos liberta, o apóstolo Paulo coloca aqui uma interrogação no capítulo 8 de Romanos, o versículo 1. A verdade que liberta o homem, se Jesus é a verdade que liberta o homem, quem nos condenará? Absolutamente ninguém, porque fomos libertados pela verdadeira liberdade que é Cristo. Por isso ele diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não existe mais nenhuma condenação para aqueles que abraçaram a Cristo como a verdadeira verdade, o verdadeiro caminho que conduz aos céus. Nenhuma condenação. O apóstolo Paulo, ainda falando dessa liberdade e falando que ninguém pode nos separar dessa liberdade eterna, desta salvação eterna, ele pergunta, será as alturas, a profundidade, os anjos, as doenças, as dores? O que nos separará do grande amor de Deus? Os anjos, a morte, a vida? E ele diz que nada, absolutamente nada, nem ninguém poderá nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus queridos e amados irmãos, em terceiro lugar, Jesus é a vida de plena satisfação. Ele diz, eu sou a vida. Essa vida de plena satisfação é aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz lá em João 10:10, quando ele diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida em abundância, o Senhor Jesus não está falando de uma vida futura, de uma vida para o além, pós-além. Ele está falando de uma vida aqui e agora, uma vida abundância no reino de Deus. Que todos aqueles que abraçaram o Senhor Jesus Cristo terão essa vida abundante no Senhor Jesus Cristo, porque essa vida abundante, ela jorra do interior dos seus corações. Meus queridos, quem está em Jesus Cristo tem a missão de transmitir a vida que está nele, a vida que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meus queridos, e falando desta vida que está em Cristo Jesus, quem está em Jesus Cristo tem a missão de viver esta vida que Jesus lhe dá. Tem a missão de viver plenamente esta vida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele diz que levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida
se manifeste em nosso corpo. Em quarto e último lugar, irmãos, falando sobre Jesus como o caminho, como a verdade e a vida. Em quarto lugar, nós podemos dizer, amados, que Jesus, ou em Jesus, o homem tem o elo de ligação. É através de Jesus que o homem tem o elo de ligação com Deus. Quando nós olhamos para o versículo 14 do texto que nós lemos, nós vemos que somente através de Jesus Cristo nós podemos ter acesso a Deus. Ele diz que ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai a não ser por mim. Porque somente através dele, porque ele é o homem perfeito que está no céu e a representar todos aqueles que foram redimidos, lavados através do seu sangue. E ele diz porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só existe um Deus, só existe um mediador. Não existe outra possibilidade de termos uma segunda ou terceira opção. Somente Jesus. Jesus une o homem a Deus porque ele é o nosso advogado, porque ele é o nosso paracleto. Ele está no céu e intercede a favor de cada um dos seus filhos. E é por esta razão que quando nós olhamos para a palavra de Deus em 1 João, capítulo 2, o versículo 1, ele diz: filhinhos meus. E ele trata aqui a igreja do Senhor, os salvos em Cristo, de uma maneira carinhosa, dizendo: filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Ele diz: se todavia, se por acaso alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Jesus é o nosso paracleto, é aquele que intercede pelos seus filhos. É aquele que intercede por cada um daqueles que foram redimidos no sangue do Senhor Jesus. Portanto, irmãos, Jesus, ele é o meu advogado, ele é o teu advogado. E é através dele que nós temos livre acesso à presença de Deus. Queridos, diante do que nós temos falado, vale a pena dizer que Jesus une o homem a Deus, porque a sua obra na cruz do Calvário, ela foi completa, ela foi perfeita em favor do homem. E não existe nada, absolutamente nada que o homem possa fazer para ajudar na perfeição do sacrifício vicário de Cristo. A sua obra, ela foi absolutamente perfeita. Por isso, o Senhor Jesus Cristo pode completamente nos unir, nos levar, nos representar diante de Deus como filhos e filhas amados. Meus queridos, eu quero neste momento concluir essa reflexão com os amados, dizendo que se esta mensagem ela tocou no seu coração e você entende que de fato é filho de Deus, ou que ainda não abraçou a Cristo como o seu amigo mais chegado, aquele que é o seu defensor, aquele que é o seu advogado, para que você possa proclamar a salvação em Deus, você precisa reconhecer que Jesus é o único. Ele é o único caminho, é a única
vida eterna, ele é a única verdade. Não existe outro. Por isso, só recapitulando o que nós falamos, Jesus é o caminho para a salvação, Jesus é a verdade para a nossa libertação, Jesus é a vida plena de santificação, e em quarto lugar, Jesus é o elo de ligação entre o homem e Deus. Somente Jesus pode fazer essa ligação entre você e Deus. Diante de tudo isso, a pergunta que fica é: se já conhecemos a salvação que está em Jesus, você já experimentou a salvação eterna em Cristo Jesus? Se já conhecemos, se já tomamos posse dessa salvação em nossas vidas, se já abraçamos a Cristo como o nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas, caso você ainda não tenha feito isso, receba o Senhor Jesus Cristo no teu coração, na tua vida. E se você já fez, proclame-o. Proclame o Senhor Jesus Cristo, o grandioso, maravilhoso, aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meus queridos, meus amados